Iniciando mais uma aula do sexto ano, o assunto de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das frações. Vamos ver hoje fração como uma razão. Primeiro, vamos entender como é que a gente faz a leitura das frações. O que determina como lemos uma fração é o denominador dela. Veja alguns exemplos de leitura de diferentes tipos de fração. Então aqui, primeiro começando com as frações com denominadores entre 2 e 9. Então aqui, ó, um meio pode ser lido como metade ou um meio ou meio, tá? 2 sobre 3 pode ser lido como 2 terços. 3 sobre 4, 3 quartos. Ó, quando o denominador, né, for 2, é metade, né? Quando o denominador for 3, é terços, eu estou dividindo em terços. Quando o denominador for 4, eu estou dividindo em quartos. Quando o denominador for 5, eu estou dividindo em quintos, então aqui eu tenho 1 quinto, poderia ser 2 quintos, 3 quintos. Quando o denominador for 6, eu vou estar dividindo em sextos, né? Poderia ser 1 sexto, 3 sextos. Quando o denominador for 7, a gente tem os sétimos. Então aqui a gente tem o 4 sétimos, mas poderia ser 5 sétimos, 6 sétimos, ok? Quando o denominador for 8, a gente vai ter os oitavos. Então aqui seria 5 oitavos, mas poderia ter 3 oitavos, 6 oitavos, 1 oitavo. Quando o denominador for 9, a gente tem aqui os 2 nonos, né? 9 a gente tem um nono. Aqui a gente tem 2 nonos, mas poderia ser 3 nonos, 5 nonos. Então, essa é a ideia. Denominador 2 a gente tem metade, meio. Denominador 3 a gente tem os terços. Denominador 4 a gente tem os quartos. Denominador 5 a gente tem quinto. Denominador 6 a gente tem os sextos. Denominador 7 a gente tem os sétimos. Denominador 8 a gente tem os oitavos. E denominador 9 a gente tem os nonos. É assim que a gente faz a leitura das frações com denominadores de 2 a 9, tá? Vamos com denominadores 10, 100 ou 1000. São chamadas frações decimais. Então aqui a gente tem 7 décimos, ó. 10 vem a ideia de décimos. 100 vem a ideia de centésimos, então a gente tem 3 centésimos. E 1000 a ideia de milésimos, então a gente tem 1 milésimo. Essa é a forma que a gente faz a leitura quando está trabalhando com 10, 100, 1000. Então é importante ter isso em mente. Agora, quando a gente está trabalhando com outros denominadores, com outros números no denominador, lemos o numerador e depois o denominador seguindo da palavra avos. A palavra avos, ó, quer dizer a divisão em partes iguais. Assim, por exemplo, 1 dozeavos representa uma parte das 12 partes iguais em que a unidade foi dividida. Então, perceba aqui, ó, 1 dozeavos, 3 sobre 20, 3 vinteavos, 2 sobre 35, 2 35 avos. Que é assim que a gente lê. Colocando essa palavrinha avos aí para as frações que forem maiores do que 10, né? 1 onzeavos, 3 dozeavos, por aí vai. Fração como uma razão. João vende balões. Ele tem 7 balões, sendo que 3 deles são vermelhos. Podemos também dizer que 3 em 7 dos balões de João são vermelhos, ou seja, 3 sétimos dos balões deles são vermelhos. Então, perceba aqui, ó, que a gente tem a fração que representa a quantidade de balões que ele tem vermelhos em relação ao total de balões. O total de balões é 7, aqui número total de balões, 7. Número de balões vermelhos, 3. Então, a gente tem a fração 3 sobre 7, ou 3 sétimos. A fração 3 sobre 7 expressa uma comparação dos números naturais 3 e 7, ou seja, é uma razão. Então, a razão serve para a gente comparar duas quantidades. Então, aqui a gente tem a quantidade de balões, 7, e a quantidade de balões vermelhos, 3. Então, eu tenho 3 balões vermelhos em relação ao total, que é 7 balões. Outro exemplo aqui, ó. Quando lançamos uma moeda, há duas possibilidades de resultado. Pode sair cara ou pode sair coroa. Por isso, dizemos que a medida de chance, a chance de eu retirar a cara ou a chance de eu retirar a coroa, ou ainda a probabilidade, que é um termozinho novo, de sair cara, é 1 sobre 2, é um meio. Existem duas possibilidades de resultado. Só existe uma possibilidade de sair cara. Então, a medida de chance ou a probabilidade
de sair cara é uma possibilidade de sair cara dentro de um total de duas possibilidades que tem de resultado. Então, isso aí a gente chama lá na frente de probabilidade. Quando lançamos um dado, há 6 possibilidades quanto à face que ficará voltada para cima. A probabilidade de sair o número 5 vai ser quanto? Vai ser 1 em 6, porque só tem o número 5 no dado. E se tem 6 possibilidades de sair qualquer número, só tem o número 5, então a chance, a medida de chance ou a probabilidade vai ser 1 sobre 6. Uma possibilidade de sair o número 5 dentre 6 possibilidades totais. A probabilidade de sair o número ímpar já é outra, é 3 sobre 6, porque existem 3 números ímpares entre 1 e 6. Existe o 1, o 3 e o 5. Então, são 3 chances, 3 possibilidades no total de 6. E essa fração aqui também pode ser representada como 1 sobre 2, né? Perceba que eu posso dividir o 3 por 3 e o 6 por 3, dando 1 sobre 2. Ok? Vamos ver aqui uma questãozinha. Na família de Lucas, há 5 pessoas, das quais 3 são crianças. A razão entre a quantidade de crianças e a quantidade de pessoas na família de Lucas é. Ele quer saber a razão. Como eu disse antes, a razão é uma fração. É uma fração que serve para comparar a quantidade. Então, ele quer saber a razão entre a quantidade de crianças, ou seja, o valor que está em cima é a quantidade de crianças, e o valor que está embaixo é a quantidade de pessoas. Quantas crianças tem a família de Lucas? Existe, das quais 3 são crianças. Então, são 3 crianças. De um total de quantas pessoas? 5 pessoas. Opa, a quantidade de pessoas é 5. Então, a nossa fração vai ser 3/5. Resposta, letra C. Ok, gente? Então, vamos para a próxima questão aqui. Paulo tem 12 camisas, na qual 7 são brancas e as restantes azuis. A fração que representa o número de camisas brancas em relação a esse total de camisas é o número de camisas brancas em relação ao total. Então, em cima, no numerador, vai ficar a quantidade de camisas brancas. Embaixo, no denominador, o total de camisas. Quantas camisas são brancas? 7. Qual o total de camisas? 12. Então, essa é a nossa razão, 7 sobre 12. Perceba o seguinte, ele disse que das 12 camisas, 7 são brancas e as restantes são azuis. Então, existe 5 camisetas azuis, né? Que ele disse que o restante são azuis, eu tenho 12 camisetas, 7 são brancas, 5 são azuis. Perceba que a razão entre o número de camisetas azuis e o total de camisetas vai ser quanto? Vai ser 5 sobre 12. Né? 5 sobre 12. E se eu somar 5 com 7, dá as 12 camisetas. Então, dá o todo. Dá o todo. As 12 camisetas, esse todo está dividido em camisetas brancas com camisetas vermelhas. E camisetas azuis. 7 camisetas brancas, 5 camisetas vermelhas. Tá? Questão 3. Daniel fez 5 dos 12 gols feitos pelo time de futebol no campeonato escolar. Qual a fração que representa os gols feitos por Daniel em relação ao total de gols? Toma cuidado quando a gente está trabalhando com razão, porque tem uma ordem. É os gols feitos por Daniel, ou seja, vai ficar no numerador os gols que Daniel fez, em relação ao total de gols. Daniel fez quantos gols? Daniel fez 5. Qual o total de gols feitos? 12. Então, a nossa fração é 5 sobre 12, letra A. Perfeito? Então, essa é a nossa aulinha de hoje sobre fração, dando outro significado para o conceito de fração, que é o significado de razão, que serve para a gente comparar quantidades, tá?